Olá, Dr. César, mais um vídeo. Se esse vídeo for útil, se ajudar em alguma coisa, não deixe de comentar, deixe seu like, passe para mais pessoas, para que elas também possam entender melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho de suplementação, de ganho de massa magra, da importância da massa muscular, né, e quais são os suplementos que são utilizados de forma correta e quais são os benefícios que esses suplementos podem trazer para a gente. Então, não esqueça, deixa o seu like, comenta, tiver alguma dúvida pode perguntar e vamos lá para o vídeo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ciência por trás da saúde muscular, sabe? Vamos explorar um novo jeito de olhar para isso, tudo com base em evidências, claro. A ideia é entender como manter os músculos saudáveis e funcionando bem a vida inteira, desde a juventude até lá na frente. Beleza, vamos começar com uma ideia que é fundamental. A ciência de hoje não vê mais o músculo só como algo que serve para a gente se mexer. Não. Ele é tipo um centro de comando metabólico. O que rola nos músculos, gente, afeta o corpo todo, regula desde o açúcar no sangue até a inflamação, tudo. É uma virada de chave, sabe? Coloca a saúde muscular bem no centro da nossa saúde geral. E aí vem a grande pergunta, né? Se o músculo é tão importante assim, como a gente pode dar um suporte para ele? A boa notícia é que a ciência já nos deu um verdadeiro kit de ferramentas nutricionais e bem robusto, viu? E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, abrir essa caixa e analisar cada ferramenta, uma por... Mas antes da gente sair falando de desempenho, de benefícios, a gente precisa parar e alinhar uma coisa que não tem negociação. Segurança e legalidade, principalmente no mundo do esporte, né? Entender as regras do jogo é o primeiríssimo passo de qualquer estratégia nutricional. Então, a Agência Mundial Antidopagem, a WADA, tem uma regra bem clara, que eles chamam de responsabilidade estrita. O que isso quer dizer em bom português? Que o atleta é 100% responsável por absolutamente tudo que é encontrado no corpo dele. Ponto. Não tem desculpa. Isso já mostra o tamanho da seriedade do assunto e como é crucial fazer escolhas bem informadas. Muita gente acha que o risco está no ingrediente que está escrito ali no rótulo, mas o perigo de verdade, e que muitas vezes é invisível, é a tal da contaminação cruzada. Imagina só a cena. Uma mesma máquina produz um suplemento que é permitido e logo depois, sem uma limpeza perfeita, produz outro com uma substância proibida. Pronto, um pouquinho daquela substância pode parar no lote seguinte. Esse é o grande risco, na verdade. E aqui vem a parte boa da história. Todas as ferramentas que a gente vai conversar hoje, creatina, HMB, beta-alanina e até aquele mais novo, o PeptiStrong, são totalmente permitidas pela WADA para 2025. Todas elas. Elas são classificadas como alimentos ou componentes de alimentos. Isso dá uma tranquilidade enorme para usar, né? Tá, então, como se proteger desse risco de contaminação? A resposta está nos selos de certificação. É fundamental procurar no rótulo por aqueles logos, sabe? Informed Choice, NSF Certified for Sport, BSDG. Essas são empresas independentes que testam os lotes dos produtos para ter certeza de que não tem nada proibido ali. É uma camada de segurança a mais que faz toda a diferença. Ok, agora sim, vamos mergulhar na nossa primeira e olha, talvez a mais importante ferramenta, a creatina. Pode esquecer aqueles mitos antigos, viu? A creatina é, sem brincadeira, o suplemento mais estudado da história. São milhares de artigos científicos que validam os benefícios dela, e não só para os músculos, mas também para o cérebro e até para o envelhecimento mais saudável. O jeito clássico que a creatina funciona é: imagina uma bateria de recarga super rápida para as nossas células. É isso. Ela aumenta os estoques de uma coisa chamada fosfocreatina, que basicamente doa energia para reciclar o ATP, que é a nossa moeda de energia, de forma muito rápida. É por isso que ela dá aquele up no desempenho em atividades curtas e explosivas, tipo um sprint ou na musculação. Só que a ciência moderna descobriu uma coisa ainda mais legal. A creatina traz água para dentro da célula do músculo. Pensa como se estivesse inflando um balão, sabe? E esse inchaço da célula não é só retenção de líquido, não. Ele funciona como um sinal, um gatilho mecânico poderoso que fala para a célula: ei, hora de ativar os genes de crescimento e construir mais proteína. É um mecanismo anabólico super inteligente. E agora, uma parte que surpreende muita gente. A creatina também é fundamental para o cérebro. O nosso cérebro, gente, gasta uma energia absurda. E a suplementação com creatina melhora essa produção de energia lá no cérebro. Isso pode ajudar na memória, na função cognitiva e até a diminuir o cansaço mental. Um benefício que fica cada vez mais importante conforme a idade chega. Certo. E como se usa, então? Qual a melhor forma? A ciência aqui é bem direta.
Uma dose diária, simples, de 3 a 5 gramas. Esse é o padrão ouro. Com essa dose, em uns 28 dias, os músculos já estão com os estoques cheios. Não precisa fazer aquelas fases de carga, nem ficar parando de usar. Nada disso. O segredo é a consistência. Usar todo dia. Agora vamos para as nossas ferramentas de precisão. Se a gente pensar na creatina como a base de tudo, o HMB e a beta-alanina são os especialistas. Cada um foi projetado para resolver um problema bem específico. Um protege o músculo e o outro combate a fadiga. Então, o HMB, ele vem daquele famoso aminoácido, a leucina. A função principal dele, ser um agente anticatabólico poderoso. Para ficar fácil de entender, pensa num canteiro de obras que é o seu músculo. Enquanto a síntese de proteína está lá construindo, o HMB é o segurança que impede que a equipe de demolição, ou seja, as vias de degradação, derrubem o que já foi feito. Isso é especialmente importante em momentos de estresse. E aqui a gente vê a diferença na prática. A forma de ácido livre, o tal do HMB-FA, é tipo um tiro de 100 metros. O pico no sangue é alto e rápido, perfeito para tomar um pouco antes ou logo depois do treino. Já o HMBK, que é o sal de cálcio, está mais para uma maratona. A liberação é mais lenta, mais constante, ideal para uma proteção que dura o dia inteiro. A escolha entre um e outro vai depender do objetivo e, claro, do bolso. Agora, mudando de especialista, beta-alanina. Ela é a matéria-prima para o nosso corpo produzir uma substância chamada carnosina. E daí? Alguém pode perguntar. Bom, durante um exercício muito intenso, os músculos produzem ácido, sabe? É isso que causa aquela sensação de queimação, de ardência, que leva à fadiga. A carnosina funciona como um tampão. Ela neutraliza esse ácido. O resultado dá para manter a intensidade por mais tempo. Mas quem já tomou beta-alanina conhece muito bem o efeito colateral bem característico, né? Aquele formigamento na pele. A famosa coceirinha. Mas afinal, o que causa isso? É algum tipo de reação alérgica? A resposta é bem interessante e não tem nada a ver com alergia. É puramente neurológico. Esse formigamento, que o nome técnico é parestesia, acontece porque a molécula da beta-alanina se encaixa e ativa diretamente um receptor na pele, um tal de MRGPRD. É como se ela ligasse um interruptor num neurônio sensorial. Ou seja, é uma sensação direta, não uma resposta do sistema imune. Não faz mal nenhum, mas pode ser um pouco incômodo, né? A boa notícia é que dá para controlar isso. O segredo todo é evitar que a beta-alanina chegue com tudo no sangue de uma vez só. E como se faz isso? Simples. Ou se divide a dose do dia em doses menores, espalhadas, ou se usa aquelas fórmulas de liberação lenta, ou, mais fácil ainda, toma junto com uma refeição, que já ajuda a diminuir a velocidade de absorção. E agora, vamos dar um pulo lá na fronteira da ciência da nutrição. A gente está saindo daquela era de focar só em carboidrato, proteína, gordura, e entrando na era da nutrição de precisão, onde o que importa é entender os sinais, as mensagens moleculares que os alimentos mandam para o nosso corpo. Imagina o seguinte, usar a inteligência artificial para escanear milhares de proteínas de plantas, procurando por pedacinhos específicos de aminoácidos, os peptídeos, que têm funções biológicas únicas e bem poderosas. Pois é, não é ficção científica. É exatamente isso que a tecnologia já está fazendo. Descobrindo ingredientes secretos, bioativos, escondidos em fontes que a gente nem imaginava, como a fava. E o primeiro grande resultado dessa busca é um conjunto de peptídeos chamado NPN_1, que chegou ao mercado com o nome de PeptiStrong Plus. E o legal dele é que a ação é multifacetada. Ele não só estimula a construção de proteína, ele também reduz a inflamação e freia a miostatina, que é um sinalizador natural do corpo que basicamente diz, ok, já chega de crescer músculo. É uma abordagem muito mais inteligente, muito mais focada. E não é só teoria não, os dados clínicos já confirmam isso. Olha só esse estudo, de 2023. Ele mostrou que 72 horas depois de um treino super pesado, o grupo que usou PepStrong recuperou a força muscular muito mais do que o grupo que tomou placebo. Isso é a prova na prática, né? De que esses peptídeos achados por IA realmente entregam o que prometem. Então, para fechar, o ponto central é esse. A ciência está mostrando que a conversa não é mais só sobre o que se come, mas sobre como os componentes da nossa comida conversam com as nossas células. A gente está mudando o foco de nutrientes gerais para sinais específicos. E a pergunta que fica no ar é, com essas novas ferramentas e todo esse conhecimento, como é que cada pessoa pode começar a montar seu próprio kit de ferramentas de saúde, um que seja de fato personalizado?